Hoje vamos aprender como utilizar a função índice juntamente com a função corresp para pesquisar em um intervalo de dados e retornar as respectivas informações de acordo com o código de um produto. Então, pesquisando o código, aqui nesse campo, que será a chave de pesquisa, é dinamicamente retornado o nome do produto, sua respectiva categoria e sua quantidade em estoque. Então, agora vamos para a prática, aprender como utilizar a função índice juntamente com a função corresp para fazer essas pesquisas. Então, aqui temos um exemplo prático com dados fictícios e didáticos para estudo, uma tabela que possui uma coluna para os códigos, uma coluna para os nomes dos produtos, suas respectivas categorias e a quantidade em estoque. Vamos primeiro adicionar os códigos para cada respectivo produto. Então, por exemplo, aqui, se eu digitar 001 e apertar Enter, pode acontecer do 001 ser automaticamente convertido para o número 1. Para resolver isso, podemos selecionar a célula, vir aqui nessa opção de mais formatos e selecionar a opção de texto simples. Dessa forma, digitando agora então o código 001, por exemplo, já ficaria formatado da forma esperada. Então, poderíamos também selecionar esses espaços, mais formatos, texto simples, preencher os códigos desejados e fazer o mesmo neste campo que receberá a chave de pesquisa. Então, mais formatos e texto simples. Então, por exemplo, se for buscar código 002 e as informações da sua linha, já temos aqui a chave de pesquisa. E agora vamos entender um pouco sobre a função índice e sobre a função corresp. A função índice, então, podemos chamar a função digitando igual índice com o acento. Esta função, que vai receber como parâmetro uma referência, uma linha e uma coluna, ela, conforme está escrito aqui também na descrição, sobre a fórmula, ela retorna o conteúdo de uma célula especificada pelo deslocamento de linha e coluna. Então, por exemplo, com essa função índice, se eu selecionar como referência esse intervalo de dados de B2 até B11, que possui os produtos, ponto e vírgula, selecionar uma linha. Então, a primeira linha do nosso intervalo é a linha 2, a segunda linha é a linha 3. Se eu selecionar, por exemplo, a linha 3 e fechar parênteses, perceba, é retornado a informação televisão, pois ele está na terceira linha do nosso intervalo. Então, 1, 2, 3, terceira linha do intervalo, televisão. Porém, poderíamos também, igual a índice, ter uma referência com mais de uma coluna. Então, por exemplo, se a referência fosse esse intervalo de dados que possui os produtos e as categorias, ponto e vírgula, poderia referenciar uma linha. Então, vamos pegar, por exemplo, 1, 2, 3, 4. A quarta linha. Porém, como o intervalo de dados agora possui mais de uma coluna, vamos também referenciar a coluna. Então, ponto e vírgula, primeira coluna do intervalo, fechando parênteses, retornou cadeira, pois do intervalo de dados analisados, cadeira está na linha 1, 2, 3, 4 e na primeira coluna do intervalo. Já, por exemplo, se aqui ao invés de 1, no valor da coluna, fosse 2, retornaria a linha 1, 2, 3, 4 na coluna 1, 2. Então, essa informação de casa. E é basicamente assim que funciona a fórmula do índice. Já a função corresp, então vou digitar igual a corresp. Perceba que ela retorna a posição do item no intervalo que corresponde ao valor. Então, por exemplo, selecionando a função, ela recebe uma chave de pesquisa, ou seja, que valor queremos procurar no intervalo de dados. Então, por exemplo, eu poderia adicionar que a chave de pesquisa está nessa célula que possui esse valor 002, ponto e vírgula. Agora, o intervalo que desejamos analisar, então, por exemplo, essa coluna possui os códigos, ponto e vírgula, e no tipo de pesquisa, vamos, nesse caso, adicionar o valor 0 para encontrar o valor exato que estamos pesquisando na chave de pesquisa. Então, 0, fecho parênteses,
e aperto Enter. Então, o que é esse 2 que o Corresp retornou? No intervalo de dados que estamos analisando, a chave de pesquisa 002 foi encontrada aqui na correspondência. Então, primeira, segunda. Já, por exemplo, se eu pesquisar o último valor aqui do nosso intervalo de dados, 010, perceba que agora foi retornado o valor 10, pois no intervalo analisado, ele fica no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a 10ª. Assim como se pesquisasse, por exemplo, o valor 005, correspondência desse intervalo analisado e assim por diante. E agora, vamos então realizar em si a pesquisa para encontrar o código e trazer suas respectivas informações. Então, vamos lá. Unindo a função índice com a função Corresp. Posso digitar, então, igual a índice. Aqui no índice, a nossa referência vai ser a coluna que possui os produtos. Então, o índice, vou selecionar esse intervalo de dados que possui os produtos que vamos analisar. Apertar o atalho F4 para travar as colunas e linhas, para tornar mais organizado e o código não se perder, caso futuramente sejam adicionadas novas informações ou algo seja mudado de lugar, então travando as células em suas colunas e linhas, é uma garantia maior de que vai ser analisado esse intervalo que estamos especificando. Ponto e vírgula. E agora, o segundo parâmetro que vamos passar na função índice será a função Corresp. Então, aqui, em Corresp, vamos selecionar primeiro a chave de pesquisa, que vai ser aqui, nesse caso, esta célula que possui o 005. Vou apertar o atalho F4 para travar a célula em suas colunas e linhas. Ponto e vírgula. E o intervalo que vamos buscar, de acordo com a chave de pesquisa, vai ser nesta coluna que possui intervalo de dados com o código. Novamente, vou apertar F4 para travar colunas e linhas, ponto e vírgula, e esse último parâmetro do tipo de pesquisa, o valor 0 para encontrar o valor exato na pesquisa. Então, 0, fechando parênteses uma vez e duas vezes, apertando Enter. Muito bem, a pesquisa já está retornando o produto. Então, por exemplo, se eu pesquisar o código 003, código 003, produtos televisão. Então, 003, televisão. Ou, por exemplo, 008, produto armário. Muito bem. E agora basta replicarmos esta fórmula para as demais e ajustar o intervalo, a referência do índice. Então, para replicar esta fórmula para as outras células, tem essa bolinha azul aqui no canto. Vou apertar sobre ela com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar até as células onde vai ter a informação de categoria e estoque. Porém, perceba que está retornando o nome do produto, pois na referência do índice, utilizamos aquele recurso de travar as colunas e linhas da célula. Então, basta alterarmos a referência. Então, se a de produto está pesquisando na B2 até B11, a de categoria, as informações estão na coluna C. Então, basta aqui no início, no índice, na referência, trocar a letra B pela letra C. E aqui em estoque, que tem suas informações na coluna D, podemos trocar essa referência do índice, que antes era a coluna B, agora para a coluna D. Então, apertando Enter, muito bem, já está funcionando. Então, vamos testar. Pesquisa, código 004. Código 004, produto, cadeira, categoria, casa, estoque, 14. Vamos testar agora, por exemplo, 007, produto, tablet, categoria eletrônicos, estoque, 16. Aqui um detalhe, se, por exemplo, eu adicionasse uma nova linha, como, por exemplo, 011, se eu pesquisar aqui 011, nada vai ser encontrado, pois as referências dos índices
e da função corresp estão indo até a linha 11. Então, teríamos que fazer esse ajuste. Então, aqui onde tem, por exemplo, B11, ou deixar apenas B, e aqui no A11 deixar apenas A. Dessa forma já seria retornado. Ou também trabalhar com o intervalo exato que estamos atuando. Então, aqui iria até a linha 12, então, de B2 até B12. Travar a célula. E de A2 até A12. Então, novamente, F4 e F4 para travar a célula. Apertando Enter, já estaria funcionando. E se eu replicasse para as demais, novamente, alterando a coluna, né, da referência do índice, já estaria retornando certinho. Então, por exemplo, 011, produto sofá, categoria casa, estoque 22 unidades. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar a função índice e a função corresp para realizar pesquisas em uma tabela e retornar seus respectivos dados de acordo com uma chave de pesquisa. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.